Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para trabalharmos um ponto fundamental aí da morfologia. Quando a gente pensa em morfologia, pensamos lá nas tais das classes de palavras, não é isso mesmo? Você pensa lá em substantivo, artigo, adjetivo, tá certo? Claro que tá certo. Claro que tá certo pensar nessas classes de palavras e elas estão colocadas aí na morfologia, com certeza. Só que antes de chegarmos às palavras, como nós as conhecemos, a esses termos, nós precisamos entender que existe um passo anterior na morfologia que trata da formação das palavras, que é justamente entender como são formadas as palavras em língua portuguesa. E como acontece? Você vai falar, sei lá, inventam assim do nada. Não, existe uma lógica para isso. As palavras em língua portuguesa, elas são formadas a partir de dois processos. E esses dois processos envolvem algumas categorias. Então, o entendimento deste processo de formação é necessário, você vai ver como é relevante para entender as classes de palavras. O porquê dos adjetivos, das terminações, das desinências. Então, sim, é importante saber desses pontos, ok? Vamos passando aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Vamos falar da nossa formação de palavras. E a gente vai começar já falando aqui, ó, do primeiro processo de formação de palavras. Então, ó, o primeiro processo de formação de palavras que a gente vai trabalhar é esse de derivação. Então, existem dois processos apenas, derivação e composição, tá? A gente vai começar falando desse processo de derivação. O que seria esse processo de derivação? Processo de derivação, deixa eu pegar a canetinha aqui, que a gente já vai começar. O processo de derivação é aquele em que a palavra apresenta apenas um radical. E a pergunta é, você sabe o que é radical? Radical é a parte que carrega o significado. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter um processo de formação de palavras que será chamado de derivação. Neste processo de derivação, eu tenho um radical e a partir daquele radical alguns elementos que são acoplados a ele. Mas eu tenho um radical. O radical é essa parte que carrega o significado das palavras. Por exemplo, quando eu falo pedra, pedregulho, pedreira, pedreiro, Pedro, pedraria, pedrada, apedrejou. Você consegue perceber que, embora sejam todas palavras diferentes, nós temos aí um radical comum, que é o quê? Esse pedr, certo? P-E-D-R. Então, você tem esse pedr ali. Pedro, pedreira, pedregulho, pedraria, apedrejar. Você percebe que a gente tem um radical em comum. Esse elementinho colocado ali no meio, vamos pegar até esse próprio como exemplo. Este elemento aqui é o que carrega o significado. Você sabe que tudo atrelado a isso vai ter como significado, como valor, a ideia de pedra, que é o seu termo primitivo, primeiro, né? Então vai partir tudo desse entendimento. Então, ainda que você não entenda direito a pedraria, ainda que você não entenda direito pedregulho, você sabe a origem em decorrência do conhecimento do radical. Então, isso é o radical, é esse elemento central que carrega o significado. A gente está falando de palavras normais, termos comuns, não estou falando de verbo, de nada disso, tá? Então, eu tenho este elemento que a gente chama aqui de radical. Só que, atrelado a esse radical, eu posso ter outros elementos, certo? Então, eu posso ter aqui, ó,
elementos que vêm depois, pedreira, por exemplo, ou eu posso ter elementos que vêm antes, aqui, ó. Por exemplo, apedrejar, esse a. Então, eu posso ter elementos que vêm antes ou que vêm depois. Então, o processo de derivação de palavras parte desse pressuposto, que eu terei aqui, ó, um elemento, um radical. A partir desse radical, eu terei esses outros termos que podem acompanhar esse radical. Esses termos nós chamaremos de afixos. Afixos. Tá? Ah, mas é sufixo e prefixo? É, e a nomenclatura específica. Mas aqueles elementos que acompanham nós chamamos de afixos. Então, são esses elementos que são agregados a um radical e que formam uma nova palavra. Então, esse é o primeiro processo de formação de palavras em língua portuguesa, que é a tal da derivação. Então, eu tenho um elemento central, um primitivo. Por que se chama derivação? Porque a partir daquele elemento central, eu tenho a criação de outras palavras, a formação de novas palavras, ok? Mas a gente vai dividir, então, em algumas categorias. Vamos abrir aqui, ó. Vamos dividir em algumas categorias, tá? Nosso processo de derivação. Primeiro, processo de derivação, ele pode ser, vai lá, Brasil, ele pode ser prefixal, tá? Então, eu tenho aqui o quê? Já sabe, eu tenho a soma de um prefixo. Alguma coisa que vem antes do radical. Essa é a ideia do prefixo, certo? E o prefixo é um termo muito comum pra gente, não é? Nos dias de hoje, todo mundo sabe o que é prefixo. Viu? Me fala aí o prefixo do seu telefone, já sabe que é o número que vem antes, o primeiro. Ah, esse pré, né, de prefixal, prefixal ou prefixo, que tem gente que fala aberto ainda, esse pré é o que vem antes. Você sabe, aquilo que é pré é o que vem antes. Por exemplo, você tem algumas coisas que são pré-pagas, um celular pré-pago, você paga antes. Primeiro você paga, depois você usa, não é assim? Então, a ideia é aquilo que antecede. Então, aquilo que vem antes do radical. Vamos pegar aqui, volta para cá, alguns elementos para você entender. Por exemplo, a palavra, vamos colocar o radical, crer, certo? E aí eu tenho um acréscimo, por exemplo, ó, eu posso ter isso aqui, descrer. Certo? O que eu vou ter aqui? Ó? O acréscimo do radical, do prefixo ao radical. O que eu tenho? Criação de uma nova palavra. Enquanto essa palavra aqui, ó, o crer, ele tem um significado específico, quando ele se junta a esse prefixo aqui, a gente tem a criação de uma palavra. Descrer é o quê? Não acreditar, certo? Não acreditar, o que é bem diferente de crer. Portanto, eu tenho aqui uma derivação prefixal. Ou ainda, vamos pegar aqui outro elemento, ler. E aí eu coloco um re aqui antes. O que acontece? Reler. Este daqui tem outro significado. Agora, nessa situação, reler significa o quê? Ler novamente. Ler novamente, repetir a ação, repetir o ato, não é isso? A mesma coisa, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Eita, peraí, vou ter que apagar aqui esse miserento. Deixa eu colocar mais pra cá, peraí, vamos colocar aqui, ó. Opa, muda a letra. Calma que você eu vou conseguir, tá? Capaz. O que eu vou ter aqui, ó? Capaz. Já eu sei o que é capaz. E agora, se eu juntar este elemento incapaz, o que eu tenho aqui? Incapacidade. Alguma coisa que eu não consigo fazer. Algo que não
se efetiva, certo? Então, é justamente o contrário. Então, essa é a chamada derivação, que nós chamamos prefixal, tá? O acréscimo do prefixo. E aqui você precisa entender bem quem é o radical, para não cair em erro, combinado? Próximo tipo de derivação, sufixal. Ó. Se a prefixal é aquela com prefixo, que é antes do radical, a sufixal é aquela que nós temos um sufixo. É aquele termo que vem depois do radical, certo? Depois do radical. Quem são esses elementos? Vamos pegar aqui, de novo, vou colocar vários aqui. Vários não, né? Vamos colocar deixa eu colocar assim, ó, papel, riso e feliz. Se eu tenho elementos para colocar aqui depois, eu posso ter papelaria, risonho, felizmente. Percebeu? Então, eu parto do quê? Eu parto de um radical aqui e acrescento a este radical esse termo que vem depois. Olha só. Então, eu tenho um acréscimo, mudança da palavra? Mudança da palavra. Ok? Mudança da palavra. Portanto, o acréscimo de algo antes é prefixo, de algo depois é sufixo, derivação sufixal. E aí nós teremos a derivação parasintética. O que seria essa derivação parasintética? Vamos colocar aqui, ó, da mesma forma que a gente colocou nos outros, ó. Eu coloquei mais prefixo, mais sufixo, e aqui a parasintética é o quê? É prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, eu tenho esses dois elementos ao mesmo tempo. Não é hora um, hora outro. Eu preciso dos dois ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos pegar aqui uma palavra. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui alma. E ainda triste, ó, triste. O que eu vou ter aqui, ó? Vou acrescentar dois elementos, um prefixo e um sufixo. Desalma, existe desalma? Não, né? Desalmado, isso daqui existe. Almado, existe? Só o primeiro, se eu excluir aqui, ó, vou até tirar. Se eu excluir esse almado, existe almado? Não, só existem os dois ao mesmo tempo, desalmado. Quer dizer, eu preciso tanto do prefixo quanto do sufixo para que essa palavra exista, por isso que ela é parasintética, certo? Agora, vamos pegar aqui do triste. Tristecer. Existe tristecer? Não, né? Agora, e se eu disser, e se eu colocar em aqui? Entristecer, existe? Existe. E se eu tirar esse aqui, ó? Entriste, existe? Não. Então, só existe o quê? Com a junção de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. Beleza? O que eu vou ter aqui, então? Derivação parasintética, porque precisa dos dois elementos ao mesmo tempo. Então, temos prefixal, sufixal, parasintética. Acabou aí? Não. Temos a derivação regressiva. É quando acontece o quê? Ó? Quando acontece perda de algum elemento da palavra na formação de uma nova. Essa daqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui uma palavra, o verbo comprar ou o verbo beijar, vamos colocar. E aí nós temos, por exemplo, ó, comprar vira compra. E beijar vira beijo.
O que aconteceu aqui? Uma regressão, ó. Nós tivemos a perda de um termo, ou beija, né? Eu coloquei beijo, mas ele beija, por exemplo. A perda de um termo para a criação aqui da palavra. Portanto, ela regrediu, é como se viesse para trás mesmo. Ela regrediu, por isso que é chamada de regressiva essa derivação, ou regressão, tá? Beleza. E por fim, essa daqui é a chamada derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? Mudança de classe da palavra. Isso daqui cai em todo o concurso do universo. A derivação imprópria? Sim, a derivação imprópria. Em decorrência do quê? Por que cai sempre essa derivação imprópria? Porque eu tenho um cara essencial para isso daqui, ó. Quem é? O artigo. O que o artigo faz? Ele tem função substantivadora. Ele faz isso daqui. Não só ele, mas eu vou colocar aqui para você perceber. Por exemplo, o falar daquele homem é esquisito. Eita, que quase não saiu ali o zito. Eita, que ficou muito feio, peraí. O falar daquele homem é esquisito. Pronto. O que eu tenho aqui, ó? Pegue aqui, falar, tá vendo? Falar, lá na sua essência, lá na sua origem, ele é verbo. Nesse contexto aqui, ele é substantivo. Por qual razão? Porque eu tenho um artigo aqui que o acompanha. Então, ele mudou a classe? Mudou a classe da palavra. Então, aqui o que ele era verbo, ele se transformou em substantivo. Aqui o artigo fez isso, mas nem só o artigo faz isso. Por exemplo, eu posso ter uma outra estrutura. O navio fantasma chegou, por exemplo. O navio fantasma chegou. O que eu vou ter aqui, ó, com o uso desse fantasma? Esse fantasma está acompanhando aqui navio, percebeu? Ele, na verdade, está o quê? Qualificando. Só que se você for olhar no dicionário, a palavra fantasma está colocada como substantivo. É substantivo. Por qual razão? Pô, substantivo nomeia uma criatura sobrenatural, sei lá, alguém que está colocado no dicionário. Mas está lá, substantivo. Só que nesse caso, ele não está como substantivo. Ele está exercendo uma função modificadora, qualificadora. Ele está falando sobre o navio fantasma. É uma qualificação do navio, concorda? Então aqui ele já não é mais um substantivo, ele é um qualificador. Passa a ser o quê? Um adjetivo. Isso pode acontecer com vários termos. Mudar a classe da palavra é o que nós chamamos de derivação imprópria, tá? Então ela pode acontecer de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então essas aqui são as principais, as formas de derivação. Mas lembra que eu falei para você? Em língua portuguesa nós temos duas formas de construção de palavras, de formação de palavras. A derivação, que foi essa, e agora a gente vai falar da segunda possibilidade, que é a composição. Beleza, volta para cá, vamos para lá. O que seria essa composição? A composição é aquela em que a palavra é formada com o uso de mais de um radical. Então, a diferença gigantesca aqui, vamos pegar aqui, gigantesca entre a derivação e a composição, é que na composição nós temos mais de um radical. Por exemplo, vamos pegar aqui o grande clássico
que é gira, completa aí, você sabe, girassol, certo? O que eu vou ter aqui? Aqui eu tenho um radical, o verbo, aqui eu tenho outro radical, o substantivo. Gira, do verbo girar. Verbo, certo? Sol, substantivo. Nossa estrela maior. O que acontece aqui? A junção destes dois elementos apresenta um terceiro sentido, ou seja, uma nova palavra. É isso que acontece, não é? Então, o meu processo de composição, ele vai apresentar aí essa construção com mais do que um radical. Professora, quantos eu devo ter? Pessoal, não existe uma quantidade assim. Ah, só pode até 3, 4, 5. O processo de formação de palavras, ele é um estudo que muitos linguistas fazem até hoje. Tem gente que estuda isso, ó, há anos. Então, eu posso dizer a você que é mais comum na formação de palavras na língua portuguesa que nós tenhamos dois radicais nesse processo de formação. É o mais comum, que nós peguemos aí duas palavrinhas, nós vamos juntar, transformar em uma terceira. Ok, mas eu não posso excluir outras possibilidades. É possível que nós tenhamos 3, sim, ou 4, até mais palavras no processo de formação de um termo? Porque existe uma coisa na língua portuguesa e nas línguas de modo geral, que é a tal da economia linguística. A gente sempre busca a forma mais fácil de falar as coisas, e na fala tudo vai se modificando. Um dos grandes elementos para o processo de formação de palavras é a oralidade. É a fala. E a fala vai o quê? Transformando, vai juntando, vai acoplando, vai tirando. Nós trabalhamos com a lei do menor esforço. Acredite, a língua é a lei do menor esforço. Se for possível só falar, se for possível só mexer a cabeça, você vai, filho. É a lei do menor esforço na economia linguística. Então a gente acaba comendo pedacinhos de palavra. Acredito que você conheça gente que, em vez de falar fazendo, fala fazendo, não é? Fazendo, falando, andando, né? Comendo. Por quê? Vai, ó, diminuindo. Isso daí é justamente esse processo, essa economia linguística, que a lei do menor esforço. Ou não fala o final, viu? Aquele negocinho, não fala negocinho, e vai indo. É o que? A lei do menor esforço. E a gente vai trabalhando com isso daí. E as palavras vão sofrendo essa modificação, inevitavelmente. Então, o processo de composição, eu tenho que ter em mente isso. Eu vou ter o quê? Eu vou ter mais do que um radical na construção de uma terceira palavra. Então, eu pego o significado de gira, pego o significado de sol, né? Power Rangers ativar, pum, aí juntou os dois. Eu pego o valor semântico de um e de outro e crio um novo sentido. Girassol por causa da flor que vai girando na direção do sol. É uma coisa lógica, né? Tem sentido, por isso do nome.